Vamos começar esse vídeo, gente? Já tô começando ele rindo porque a gente tava gravando há 10 minutos e não tava gravando. Gente, que ódio. Ai, olha. E o Kaique... A gente colocou a câmera aqui. Caraca. Não colocou a câmera pra gravar. Eu apertei o botão, mas eu apertei o botão errado. Ao invés de iniciar a gravação, eu coloquei iniciar outra coisa ali, enfim. Mas já deixa seu like pra fortalecer. Esteja aqui com a gente às 18 horas, que a gente vai comentar sobre tudo que eles falaram durante o dia e meio que confabular aí esse paredão. Hoje é dia de paredão. Tô aqui com o olho cheio d'água, não sei nem se eu tô chorando de nervoso. Olha, a gente já tinha feito 15 minutos de Já vídeo. tinha uns 15 minutos que a gente tava falando sozinho. A gente falando sozinho. Falando sozinho. E a gente vai comentar agora com você um pouco sobre o que aconteceu na noite de ontem, depois que a gente fez a live até o momento, e durante a madrugada também. Se é a sua primeira vez por aqui, gente, é isso aí, tá? Deixa seu like, se inscreve no acompanhar canal. o Big Brother é você tá, assim, trocando o nome de participante, Sim. mudando de opinião a cada 10 minutos, Sim. não sabendo se você ligou a câmera pra gravar ou não. É assim de Acontece. saúde, tá? É assim. Ontem o Quarto Fantástico foi pra academia, sublocaram a academia de Graciane Barbosa. Sim. Porque lembra que quem ficava muito na academia conversando sobre jogo era o Quarto Nordeste. Ficava muito Tamires, Camila, Matheus utilizando o quadro tático. Mas quando a Renata volta da vitrine do Seu Fifi, uma das coisas que as pessoas falam pra ela é sobre eles saírem do quarto e usarem o quadro tático pro público entender o que eles estão pensando. Sim. É um jogo verbal, né? Sim. Se você fica ali, lembra quando eles cismaram que eles tinham que usar só a inicial? A V vota na F, sim. que vota na D, lembra? Ou então quando eles começaram a falar gelatina... Ai, pudim. Pudim. Só que aí eu acho que gelatina e pudim foi a vitória. Foi o Quarto Nordeste. Foi o Quarto Nordeste, é verdade. O Quarto Fantástico eram as iniciais. Né, gente? O público precisa entender do que você tá falando. Sim. Aliás, durante a madrugada, a gente vai ver bastante o Quarto Fantástico falando sobre a Aline, sobre outros movimentos ali da casa, sobre os jogadores, sobre quem é planta, sobre quantos seguidores. A Renata trazendo de novo as informações do Seu Fifi. E o Quarto Anos 50 falando bastante sobre a Renata, sobre o retorno dela. Sim. A Aline falando que ela tá se achando. Os dois lados falando dos dois lados. E eu amo que no final das contas eles chegam e falam assim, mas nada disso mexe com a gente. Nada mexe. Passou 5 horas falando do assunto, mas nada disso mexe com a gente. Então a gente vai pular algumas coisas que já estão repetidas e que a gente já trouxe nos vídeos anteriores pra trazer os pontos principais pra vocês, tá bom? Sim. Enquanto o pessoal tava ali no quarto, o Quarto Fantástico tava na academia, o Guilherme tava procurando eles lá no... Olha ali, tinha ninguém no Fantástico. E ele pensando onde é que tava o pessoal e a academia não aparecia. Sim. Parece a gente na Globoplay, quando tá procurando alguém que sumiu. Sim. Tu procura em todas as câmeras, cadê a pessoa, gente? Sumiu. Geralmente ela tá debaixo do edredom dormindo. Esse elenco ou no é banheiro. assim. Esse elenco é dormindo, geralmente. Só que aí o pessoal tava ali conversando sobre jogo e elencando a possibilidade de como formar esse paredão. Inclusive, a Renata reforçou pro pessoal que ela não queria que a Aline, nesse momento, fosse com a Graciane, porque ela recebe a informação aqui de fora que a Graciane vai sair de qualquer forma, e colocar a Aline seria fortificar o jogo dela e o jogo do Quarto Ano 50. Já que a Aline já teve um embate com a Graciane. E a Graciane é camarote, tem muitos seguidores, então o público pode, o povo ali de dentro pode pensar assim, nossa, a Aline voltou. Voltou grandona, tá grandona lá fora. Ela até pergunta o que eles acham, todo mundo meio que concorda. E o Mike fala que um paredão bom pra Aline ir seria com a Vitória e a Daniele. Não, com a Vitória e com a Vitória. Aí o João Gabriel fala, e a Daniele? Aí o Mike fala assim, aí a Dani sai. Não sai porque é planta, né? Geralmente planta, gente, infelizmente, é uma difícil regra, de sair no paredão triplo. Aí é uma... Ainda mais que exata. se você pensar que Vitória e Aline estão muito próximas, a torcida delas pode se juntar pra tirar a Daniele. Aí conseguiria sair. Sim. Entendeu? Eu não ponho minha mão no fogo, não. Mas o que a gente vê aí de Daniele sendo planta é uma coisa sem precedentes, né? A gente nunca viu uma planta tão planta. Tão planta. Então pode ser que o público realmente tire Queira, ela. né? Ainda mais num jogo morno igual esse. É isso que eu peço. É que o público bote a mão na consciência pra lembrar que tem mais 40 dias de jogo. Mas põe minha mão no fogo? Jamais. Também não boto. Jamais. Aliás, o Mike comenta que um paredão bom pra Aline sair seria se ela fosse com a Vitória e com o Diego. E aí eu acho que seria diferente.
Porque se pensa assim, que a Vitória e a Aline, talvez as torcidas juntariam pra tirar a Daniele, num paredão de Vitória, Diego e Aline, talvez a torcida da Vitória se junte com a do Diego, porque eles são amigos há mais tempo. Não sei. Não sei como seria. Talvez sim. Não sei como seria. O Mike fala e a Renata fala que acha que nesse paredão a Aline sairia. Aliás, chega um momento ali que eles meio que elencam a prioridade de voto deles. Quem que eles tirariam em qual ordem? Então, o primeiro seria a Daniele, nesse momento, né? Até esse momento. Daniele, a Delma, a Aline, Vinícius, Vitória e Diego. Então, provavelmente, esse paredão vai ter a presença de Daniele Hipólito. Daniele e vocês já sabem que pode ser com qualquer outra pessoa que eu estarei aqui pedindo saída de Daniele, gente. Com certeza. Porque eu já falei e vou repetir. Com certeza. A minha vontade do entretenimento é maior do que o ranço que eu tenho de qualquer participante. Nossa. Não, eu também tenho um ranço da Daniele, também não posso negar. É uma mistura do antijogo junto com o ranço. Justamente por ela ser antijogo, mas eu tiraria a Dani. Eu também. Facilmente. Também. Aí, o que acontece? O Guilherme, ele usa uma estratégia que é de chamar todo mundo do quarto ano 50 pra fazer uma reunião logo depois que o Fantástico sai e vai pro gramado. A estratégia dele era assim, vou fazer isso pra eles pensarem que eu escutei a conversa deles. E dá certo, porque a Renata fala assim, gente, a gente tem que prestar atenção, eles escutaram a conversa. E na verdade o Guilherme não escutou nada. Sim. Vai mudar o que o Quarto Fantástico falou? Não. Mas não deixa de ser uma estratégia pra você, de alguma forma, conseguir mostrar pro seu adversário que você tá atento ao jogo dele. Sim. Então... É tipo uma trollagenzinha. Mas uma coisa assim, não tem nada pra fazer sábado à noite. Mas eu gosto, porque eu acho que isso que falta muito nesse elenco, e faltou até o momento. Que é você utilizar do queridômetro pra jogo. Sim. De você utilizar que você tem os cards no quarto do líder pro outro achar que você escutou conversa. Nisso, Guilherme, mais uma vez, sendo exemplo, tá? O Guilherme usa habilidade de cards. Com ele é a melhor. Apesar de que outro dia ele tentou colocar o card do Quarto Fantástico e foi pra conversa do Diego com a Graciana. É verdade. Que não foi culpa dele, na verdade. Falando em dele. tática, a Vitória enfiou a cabeça aí debaixo de um tanto de Pantene na prateleira pra escutar se por um acaso o pessoal, se alguém tivesse ali, escutava o que o quarto ano 50 conversava. O quarto é do lado, né? Essa parede atrás de Pantene aí, desse tanto de Pantene. Olha o tanto de Pantene. E aí, ela chegou à conclusão de que só dá pra ouvir buchicho, não dá pra poder escutar a conversa com nitidez. Depois, o quarto ano 50 se reúne ali no quarto. E é quando a Aline vai sugerir pro Guilherme que ele não indicasse a Graciane. Que ele colocasse uma outra pessoa pra eles tentarem conseguir colocar 3 pessoas do Fantástico no paredão. Já que a Graciane, por enquanto, é uma nômade, assim, no sentido dela não ter um quarto fixo. Mas a gente vai ver que daqui a pouco vai ter gente querendo puxar a Graciane pra somar voto. Aí a Aline diz assim... Vamos considerar um cenário onde todo mundo vai abrir mão? A Gra tá sozinha, né? Eu não tenho essa certeza, mas ela teria mais motivos pra votar em alguém do outro quarto ou em alguém do quarto de cá. A gente poderia pensar o seguinte... Como você é uma pessoa que fala, eu votaria nela por jogo, não é algo que você tem um motivo muito aflorado. Se o outro grupo tá muito bem formado e em quantidade, tem uma quantidade expressiva, eu acho que a gente poderia tentar colocar 3 pessoas no mesmo quarto. Só uma sugestão. Você daria uma indicação que seria mais coerente, pode ser João Gabriel, Eva, Renata. Lembrando que eles não sabem que a Renata tá imune. Né? Sim. Vini colocaria Mike. Porque eles acham que o Vinícius, o poder dele, que é o poder direto, é ele indicar alguém ao paredão, que não é, né? Não é necessariamente, né? Ele vai vetar alguém do bate-volta. Querendo ou não, é uma pessoa... o Vini colocaria o Mike, né? Então, querendo ou não, é uma pessoa que ele tem um motivo forte pra votar. Aí você colocaria o mesmo critério, que é jogo, e não seria tão expressivo quanto o Graciane. E a gente teria, pelo menos, que colocar o Mike no voto direto, você indicando o João Gabriel, Eva ou Renata, e o resto da casa votaria em outra. Eu não entendi muito bem. Mas o negócio... o que ela quis dizer é que se ele tira o voto da Graciane, o Guilherme tira o voto da Graciane e coloca no Quarto Fantástico,
A possibilidade deles, em número também, conseguirem votar em alguma pessoa, uma outra Sim. pessoa, a Graciane sairia desse paredão. Talvez Uhum. assim também eles conseguiriam puxar ela pro voto Sim, dela, né? sim. E aí seriam 3 pessoas do quarto fantástico. Há essa possibilidade se um Uhum. deles volta no bate-volta. Sim, porque é só uma conversa dessas que eles têm, que até hoje à noite, antes da formação do paredão, vão ser 30 possibilidades. É. Então o negócio aí que foi levantado, o principal que você precisa gravar é a possibilidade de não colocar a Graciane e colocar outra pessoa. É uma sugestão da Aline. Porém, Uhum. o Guilherme discorda e fala que ele vai indicar a Graciane. Ele fala que, mesmo se ele não indicasse a Graciane, alguém puxaria ela no conta-golpe. Não existe essa possibilidade. E ele falou assim: eu já havia deixado claro que seriam as 3 pessoas que eu iria continuar votando, né? Que é Camila, Tamires e agora a Graciane. E ele fala: eu não vou mudar. Tanto foi que eu falei na hora da indicação. Aí chega agora e eu mudo assim? Não, eu vou manter o que eu falei. Botar peito e sustentar, né? Continua na minha cabeça, achando que independente de quem vá pra esse paredão, quem sai é a Graciane. E é interessante observar isso do Guilherme, porque se ele fosse pensar no grupo, talvez o que a Aline fala faça um sentido. Né? De você. Porque é importante também, gente, agora que eles estão em números parecidos, quebrar um dos quartos tem que quebrar o outro pra ter uma quantidade de votos maior. Sim. A Graciane, como é uma pessoa que tá sozinha no quarto Nordeste, é como se a Aline falasse assim: pra gente não é importante tirar ela agora. Uhum. Só que Sim. o Guilherme, ele mantém, porque ele acredita. O que eu percebo é que ele tem uma certeza muito grande sobre o jogo individual dele. E ele sabe que depois que a Camila sai, que a Tamires sai, ele, enquanto jogador, tirar a Graciane, faz com que ele se fortaleça no jogo Sim, individual dele. Sem dúvida. Então ele tá pensando no grupo, mas ele tá pensando mais nele. Sim. Né? Mas dentro disso também pode ser, é uma oportunidade de eliminar um camarote. Sim, mas eu acho que é muito pra ele falar assim: a minha consciência de quem ia sair tá dando certo. Isso fortalece ele pro jogo aqui fora, né? Sim. As pessoas olham e olham pra ele lá Sim. dentro também. Nossa, o Guilherme é certeiro. Sim. Ele tira a pessoa que realmente, né? Aí a Vitória fala assim: nossa, a situação, e hoje, pegou muito. Sobre a Graciane ter falado lá fora, lá na sala, né? Sobre a questão dela ter pegado comida. Aí a Vitória diz assim: eu acho que vai super sensibilizar o público lá fora. Justo, né? Porque é uma situação. Então eles começam a pensar sobre isso também. Inclusive, tem um momento em que a Vitória vai e pergunta assim. Gente, eu acho esse diálogo muito bom. Que a Vitória pergunta assim. Vocês acham que a Renata tá muito forte lá fora? Aí a Aline: acho que essa não é uma conversa que a gente tem que se apegar. Aí o Guilherme: eu não tenho certeza de nada aqui dentro sobre as forças. Aí a Aline: acho que isso não vale não. É uma coisa que a gente vai ficar sempre, considerando. Aí a Daniele: qualquer um que fosse pra casa do Fifi, iria aparecer muita gente lá porque as pessoas admiram. Aí a Vitória diz assim: mas eu falo sobre ela ser votada entre todo mundo pra ir pra vitrine. gente, é um fato. É um fato. A menina foi votada entre todo mundo. Não pode ser desconsiderado isso. E aí a Vitória tá levando isso pra todo mundo refletir, porque faz parte do jogo. Sim. E aí o que a Aline não quer admitir é que justamente sim, ela teve um voto expressivo. Só que aí, olha o que a Aline... aqui agora eu fico pensando, talvez seja por isso que eles não deram a porcentagem, né? Sim. De quanto cada um ficou. Sim. Justamente pra não ver que o segundo lugar, depois da Renata, pra ir pra vitrine, seria uma Aline. Mas e aí o público ia lá na vitrine e ia falar: a porcentagem da Aline foi tanta, ela tá assim contigo. Mas podia ter falado, né? Podia. Aí a Aline vai e fala assim, olha o que a Aline fala. Eu acho que foi uma forma de dinamizar o jogo mesmo. Nesse momento, quem seria a pessoa que, por exemplo, eu tive conflito com a maioria das pessoas do outro quarto? Quem é a pessoa que tá me gerando muito incômodo a ponto de ter um conflito? Mais um embate? Mais uma coisa iminente? Não sei, pensei nisso. Ela não admite sobre a Renata e ela leva pra ela mais uma vez, né? É como se a Renata tivesse sido escolhida, por exemplo, porque ela tem embate comigo. Sim. Porque eu incomodo, porque eu tenho conflito. E eu fico besta de ninguém desse quarto olhar pra Aline e falar assim: nossa, mas você tá se achando, né? Porque você tá falando que a Renata se acha, mas Aline, presta atenção. Não fala, mas pensa, tá? Mas eu duvido que o Guilherme não pensa isso. Então, mas é a hora dele falar. Fala. É a hora dele falar, não é? Ele não fala coisas pras pessoas do próprio grupo. Porque assim, gente, a pessoa olhar e falar assim: eu não acho que foi por isso não.
Aí a Vitória fala, gente, mas ela foi votada entre todo mundo. Ah, mas eu pensei que foi mais uma questão de dinamizar o jogo. Por exemplo, ela tem conflito comigo. Talvez foi por causa disso. Um embate, uma coisa mais iminente. E todos os embates da casa? A Aline tá jogando pro grupo que, tipo assim, eu sou a forte daqui. Sim. E ela foi por minha causa e o grupo... Oi? Sim. Sabe? Tá Não bom, dá pra então. poder entender. Falando em Renata e o retorno dela, tem um outro momento ali fora que o Diego e o Guilherme começam a falar sobre uma aproximação que eles sentiram da Renata com eles, depois que a Renata volta ali da vitrine do seu Fifi. O Diego fala assim, ó... Nunca me trataram tão bem desse jeito. Pode ser achismo meu, mas eu achei. Aí o Guilherme fala, ontem eu achei além também, eu nunca tinha visto. Aí o Diego fala, eu gosto muito de como a Eva me trata e sempre gostei. Não posso falar da Eva. Não tô falando mal da Renata, porque a Renata não me distrata, ela só tem um jeito ríspido. Mas eu achei eles muito próximos, assim. Os meninos bem menos. Os meninos brigaram o tempo todo, né? Pode ser viagem da cabeça também, mas eu reparei isso. Eu tô muito observador, mas eu fico só olhando, vendo como as coisas são e tal. Então eles falam tanto da aproximação com eles, né, que eles nunca tinham sido tratados tão bem, como também de reparar que o outro grupo tá muito mais unido. E aí é interessante porque é uma ótima observação, já que a Renata também recebe que o Guilherme e o Diego são fortes, mas também lembrar que nessa mesma conversa o Diego fala assim, eu tô tendo uma outra visão da Renata, muito, muito melhor. Que também é isso, né? A volta dela mexe com todo mundo dentro da casa. Todo mundo vai olhar pra ela de uma forma diferente. Seja a Aline tentando falar que ela tá soberba e que o embate é com ela, seja o Diego mudando cada vez mais o olhar em relação a Renata, seja a Renata se aproximando de gente que ela ouviu lá fora. Sim. Isso tudo é um retorno que mexe com a casa inteira. Né, o Diego fala, eu tenho uma impressão hoje em dia muito, 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 muito melhor dela do que eu tinha. Nas primeiras semanas, realmente eu falei uma questão. Eu tenho uma impressão muito melhor dela hoje, eu tenho uma impressão mais positiva. Aí o Guilherme fala, todas as vezes que eu tinha uma conversa com a Del, que a Del ia vir falar, eu sempre dizia, Del, não acho. É só uma questão de que você precisa entender que são pessoas diferentes. De fato, a Eva tem um jeito mais doce e carinhoso, e a Renata tem o jeito dela. É menos carinhosa, é mais na dela em relação a algumas coisas. Não acho que seja uma máscara. Então essa coisa de todo mundo observar, né? Mudanças aí, cada um vai tirando outras impressões a partir do momento também que a Renata retorna. O Diego, durante a madrugada, falando com o Guilherme, conversou sobre o que ele pensa sobre a Graciane. Ele falou assim, sobre o que aconteceu, né? Em relação às fofocas que ele ficou sabendo que ela falava mal dele. A consciência que eu tenho é porque ela fazia parte de algo que eu acho que ela não teve noção do que poderia estar acontecendo. Do que ela poderia estar influenciando. Eu não acho que ela fez na intenção de tipo, eu vou. Não acho. Eu não vejo isso na Graciane. Mas a gente tá num jogo de competitividade direta. Ela entrou no programa assim como eu entrei. Eu não entrei totalmente perdido, Gui. Isso é uma pergunta que ele faz, né? Eu não entrei totalmente perdido, Gui? Eu não fiz várias coisas que eu não posso ser julgado? Todas as pessoas aqui são sujeitas a isso. Eu não tava tendo indícios, porque ela era uma pessoa que eu tava próximo, que eu conversava, que eu tinha diálogo, que eu tinha afinidade. Não é que eu coloquei ela num pedestal. Eu não tinha motivos pra acreditar. Então agora, lembra que ele sempre falou que ele colocava ela num pedestal? Ele começa a falar que ele tá se sentindo menos culpado com o que aconteceu, porque ele percebe que, na verdade, mesmo seu Fifi tendo falado, foi uma coisa que trouxe pra ele uma questão, mas que não era tanto uma afirmação de que ela fazia isso pelas costas dele. Então que ele tá se livrando um pouco dessa culpa e que talvez ele não tenha colocado ela num pedestal, ele só não tinha indícios pra pensar isso sobre ela. E aí ele fala de novo sobre o irmão dele. Conhecendo meu irmão, devia estar sufocado, assim, de ver as coisas acontecendo, passando, e eu não tomando partido, uma atitude sobre o que tinha acontecido. Ele falando sobre o Edson, que é o irmão dele e da Daniele, que vai lá vitrine. na vitrine pedir a Renata, por favor, pra falar sobre a Graciane pra eles. E aí, falando sobre Daniele, na parte... Eita! Na parte... Você viu? Na parte externa modo ali... turbo. É modo turbo. Olha, será Olha que o modo disso turbo. que vem Já o modo pensou? turbo? Não vem não, menino. Não vem não. Se no programa tem Turbo é só a nossa paciência. Aí, ó, a Daniele tava conversando com o Guilherme e a Joselma ali fora. E ela foi e falou que ela acha que o quarto Fantástico pode votar nela. Ela falou assim, eu tô sentindo que sou eu que vou.
de repente, ela usa, a Renata, né, o que ela ouviu lá, fora de eu ser planta no jogo, daí eles vão em mim por achar que eu vou ser eliminada por isso. Ela recebe uma placa só dizendo que eu sou planta, não quer dizer nada, pode ser que a pessoa não goste do meu jogo calmo. Aí o De Guilherme, todo o Brasil, uma placa. pode ser que uma placa é aquela única pessoa que É. acha ela planta e foi lá. E aí o Guilherme fala que acha que se ela for, ela não sai. Na minha cabeça, ele fala assim, na minha cabeça não sai. Porque o Guilherme tá muito certo da saída da Graciane, né? Uhum. Inclusive, durante a madrugada aí também, tava a Graciane, a Daniela e o Diego conversando, quando o Diego vai e fala pra Graciane, ó, qualquer coisa que você quiser, eu tenho muita coisa aqui sobre os alimentos na xepa. Aí a Graciane diz assim, Nunca faltou nada. O que me assustou foi imaginar não ter. Imaginar chegar nesse lugar. aí ele fala, não, de qualquer forma eu tenho aqui. E a Graciane fala que a Daniele também sempre ofereceu. E muitas pessoas sempre ofereceram a comida pra Uhum. Graciane, né? Por Sim. saber que ela comia muitos ovos. Até lá no começo, Marcelo, Uhum. sabe? Desde a primeira semana Sim. as pessoas sempre ofereceram muito. E ela Sim. disse que não é a falta da comida, mas Sim. segundo ela o que assustou foi a imaginar não ter. Inclusive sobre Graciane, de madrugada com o Guilherme na cozinha do VIP, a Daniele vai falar que apesar dela de alguma forma ter abraçado a Graciane, ter uma confiança, a confiança na Graciane jogadora não é a mesma. E eu penso, gente, mas ela Qual a entendeu. divisão que ela fez? Não, e ela entendeu que a Graciane falou sobre ela, sobre o irmão dela, né? Sobre Uhum. coisas pessoais. E o Tadeu Qual já a disse. divisão? Não, gente, me dá o parâmetro que a pessoa consegue fazer. Qual é a Graciane jogadora e qual é a Graciane pessoa, Sendo assim? que o Tadeu diz Onde que tu várias vezes consegue? que tudo é a mesma coisa, né? Não, mas tipo, já que ela diferencia, só me explica o parâmetro, a equação Uhum. que ela usa É, pra poder, tipo, a partir daqui é Graciane jogadora. é. Se ela. O que tu tá falando de Graciane jogadora se ela pegou no assunto que era extremamente pessoal? Sim. Lembrando que o Tadeu fala várias vezes pra ele que o jogo e o pessoal se misturam, que é uma coisa só. Mas ontem, no ao vivo, o Tadeu falou sobre a situação da Graciane, que é uma situação que vai para além do jogo. E aí eu mesmo não entendi isso. Eu também Porque ele fala o tempo todo pro público e pras pessoas lá Sim. dentro que tudo é uma coisa Sim. só, que as histórias de vida estão ali Sim. dentro, que se alguém elimina o sonho. não. Uhum. E aí, ontem, no programa ao vivo, ele pegou e falou assim: quando acaba o VT da Sim, Graciane falou sobre pra- a situação, ele fala pro Falou público. pro público. Tem situações que vão além do jogo. E aí eu falo A assim, gente tem que separar o que é jogo e o que é extra-jogo, alguma coisa nesse sentido, né? Sendo que ele fala direto pras pessoas lá dentro e pro próprio público Cadê que a não. coerência? Aí a Daniele vai e fala de novo que ela não pode mudar o jeito que ela é. Que as pessoas têm que. Ela fala assim: pode ser que a pessoa não goste de uma pessoa que seja tranquila, que cuida das palavras. Mas ela nunca deixou de falar. Então, tudo que ela disse ali dentro, vocês sabem que é o que ela nunca deixou de falar. Enquanto isso, lá do outro lado, o pessoal do Quarto Fantástico no gramado conversaram bastante. Como eu falei sobre várias coisas. A Renata falando que a Aline mente, que ela distorce as histórias. Aí eles continuam falando. Tem um determinado momento, inclusive, que a Vilma, que já tinha falado no Quarto Fantástico com a Eva e com a Renata, ela volta a falar da Aline, fala que a máscara da Aline caiu, que depois que o Diogo saiu, a máscara dela cai, que ela já tinha dito pro Diogo, e aí ela volta naquele assunto que tinha já rendido bastante na internet, de falar que, ela fala assim, eu não quero isso pra vida do Diogo, não. Eu falei pra ele, tua vida tá tranquila e vai arrumar isso pra quê? Pra te fazer vergonha no meio da rua? Mas eu não tenho liberdade de falar isso com os meus filhos, eles sabem que a vida é deles. Eu dou um toque, mas eu não me meto. Eu não vou perturbar. Vamos ser amigas, mas estava me incomodando aquilo. Eu vendo o lado dela, que não era aquela pessoa, era outra pessoa. Quando ela discutiu com os meninos, eu virei pra ele e falei, ela é aquilo ali. Aí a Renata falou, mas ela sempre discute assim, Vilma, todo sincerão. Aí a Vilma falou assim, mas ela se transformou de um jeito Sim. na primeira discussão que aconteceu. Ficar reforçando que ela é uma personagem, né? É. Falou até do lance dela ter mudado de visual também. Isso surge. Surge ali durante a conversa. O Mike que fala, quando ela tirou as tranças, a máscara caiu. Aí a Vilma vai e fala que ela quando ela tava com o Diogo, não é a mesma pessoa, ela não era a mesma pessoa que tava ali com o Diogo. Quando ela tava com o Diogo, aqueles gritinhos, uma palhaçada, aí caiu dela tirar as tranças. Aí a Eva fala, então, gente, é porque. Aí o Mike fala, quando ela tirou as tranças, a máscara caiu.
E aí eles ficam conversando sobre a Aline, sobre a situação de como a Aline é, como eles pensam que a Aline é. E aí chega um momento em que a Renata fala sobre a Graciane. Ela fala assim, a única chance que a gente tem de ter o maior número de votos na casa é se a Graciane votar com a gente. Tem que perguntar pra ela. Aí a Eva fala assim, Pois pergunta. Não tem nada a perder, não. Graciane, tu vota só lá na Aline? Tem que fazer alguma coisa. Chega e manda real. Quer votar junto com a gente? É válido. aí a Renata fala, primeiro a gente pergunta quem são as prioridades dela de voto. A Aline mais quem? Só vota nela? Não é possível. Aí a Eva fala que tem que ver se ela vai falar. E o João Gabriel fala, quem tem a cara de perguntar? E o Mike fala que ele pergunta. Aí a Renata vai e fala. É, tu tem mais abertura de conversa, né? Se ela perguntar, é simples a contagem. Aí você responde, é porque se você for em alguém semelhante ao da gente, é a nossa única opção é a nossa única oportunidade de ter 7 votos, mais do que o outro quarto. Só queremos saber se a gente vai conseguir se alinhar ou não. Você fala assim. Não precisa dizer em quem a gente vai votar, nem nada. Porque a Graciane não vai votar na Daniele. Não. Ela não vai fazer isso Não agora, depois de tudo que aconteceu. Sim. Então eu não sei se ela vai votar junto. E aí, ou talvez o Quarto Fantástico mude pra Delma. Pra Graciane junto, que é a Sim. segunda opção deles. Sim. Vamos ver como vai ser essa conversa. Mas Sim. eu acho mais fácil a Graciane jogar com os anos 50. É verdade. Não é? Nessa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu. É. A Aline, que agora já falou que gosta da Graciane, que sempre viu nela. Sim. Até como um jeito de reparar alguma coisa? Tentar? Não sei, Sim. não sei. O João Pedro, inclusive, teve uma fala polêmica aí durante a madrugada, porque ele falou sobre a Graciane assim, quando eu tiver no paredão eu vou falar alguma coisa assim. Aí a Vilma falou assim, ali foi problema dela, mexeu com todo mundo. Aí o João Gabriel fala, João Pedro, o que é isso, menino? Aí o João Pedro, quando for comigo eu vou fazer desse jeito. Aí o João Gabriel, para de falar merda, que cabeça é essa, nada a ver. Aliás, depois, sozinho, o João Gabriel vai perguntar pro Mike se por um acaso tem alguma coisa que a Renata falou deles e ela não quis falar. Aí o Mike fala, eu acho que não. Tipo o quê? Ele fala, não sei. Aí o Mike fala, ela falou das coisas de falas, pra tomar cuidado com as falas. E aí o João Gabriel, eu queria saber direito o que ela falou. Ele ainda tá muito desconfiado que a Renata ainda não falou. É, e ela não vai falar, né? Sim. Ela não vai É porque tu sabe como é que tu é. No fundo, você sabe como é que tu é. E aí ele... Como que esse teu jeito pode estar repercutindo aqui fora. E você sabe que ela sabe e não vai te falar. E aí ele fala que ele tem medo de ter falado algo que soou mal com o público. Tudo! E que a Renata Abriu a boca, deu um bom dia, já tá mal com o não público. quis revelar. Aí o Mike fala, acho que ela falaria isso. Ela falou. Aí o João Gabriel fala assim. Ela falou aquilo, mas eu tô falando assim. Do jeito, sei lá, você entendeu. Aí o Mike fala que se tivesse algo muito sério, ela se afastaria. Ela nem ia falar o que ela só ia afastar. Que foi o que grande parte do público pensou que a Renata fosse fazer. Sim. Mas ela não fez. Lembrando que teve... Ontem a gente comentou na live, teve uma amiga dela. As amigas dela falaram que era pra ela conversar com os meninos, não se afastar. Porque eles precisam... eles têm alguns assuntos que eles não entendem. Que era pra ela alertar eles e tal. Renata, sozinha com a Eva, comentou que ela voltou muito eufórica da vitrine e que talvez no dia anterior, no dia do retorno dela, ela tenha sido um pouco rude com os meninos na maneira de falar e que ela queria até uma ajuda da Eva. A Eva fala, não, se você por um acaso for, eu falo com você. Ela falou, não, é porque eu queria muito alertar eles pra eles mudarem a postura no jogo, mas eu também não posso fazer por eles. Então elas conversam mais ou menos sobre isso. E aí a Eva pergunta se a Renata acha que a Graciane sai nesse paredão. Pelo que ela escutou aqui fora, e a Renata fala que acha que sim, que não tem como a Graciane não sair. Monstro. A Aline tá no Monstro. A gente viu, inclusive, durante o programa ao vivo, o Tadeu falando que iriam colocar 1.000 peixinhos pra ela poder pegar, e isso vai acontecer. Estavam colocando, normalmente é 400. 300, 400 e agora ia ser 1.000. Só que quando estavam ali, tá vendo que lá no fundo tá tendo a conversa do Quarto Fantástico, as meninas estão até rindo, eles estavam conversando, e aí o pessoal começa a achar ruim. O Vinícius fala assim, eu não sou contra rir, não, mas em todos os monstros, que era uma coisa mais assim, tipo mais difícil assim, ninguém ficava perto rindo tanto. Aí a Delma fala, todo mundo ficava ajudando, é como se fosse uma provocação.
quando a outra abre a boca, todo mundo fica achando ruim. Aí a Aline fala assim, assim é que é bom. Aí o Vinícius diz. Quando a Aline se manifestar na segunda-feira, aí elas vão achar ruim. Aí a Aline fala, eu tô pensando umas coisas que eu não posso falar. Tem coisa que Deus toca o coração e fala, filha, pare. E eles estavam achando das meninas estarem lá no fundo rindo, né? Aí tem um momento que o Guilherme fala assim, que eles estão conversando e tal. Reclamando principalmente delas estarem rindo, né? E aí eles também falando, a Delma falou que em outros monstros todo mundo ficava ali perto. Meio que vigiando, ajudando. Aí o Guilherme fala, ó, se eu tivesse um embate com alguém, eu também não ficaria perto, não. Aí a Aline, não, eu também não ficaria. Não, Aí o Vinícius fala, não, mas o problema são as gargalhadas. Que é como se fossem deboche, não sei o quê. Gente, é isso, né? Agora que o jogo tá começando. Porque era pra ser assim desde o início. Ninguém quer ser um amigo, tem que ficar perto. E a vida continua pro restante da casa. Tá debochando? Usa isso no Sincerão. Vai lá e fala isso. Entendeu? Dá uma incorporada de Babu. Não, tudo uma dele coisa é Babu. assim. Gente, é a referência que eu tenho. É tipo, é isso, já falei. Bom dia, bom dia. E aí, então, colocam os 1000 peixes pra Aline ali, quando tá no programa ao vivo. E ela demora mais de 3 horas pra pegar os 1000 peixes. Tem até um momento que ela começa a chorar, porque ela tava cansada e tal. Chorar de cansaço, né? Chorar de cansaço. Vamos ver como é que vai ser esse monstro no dia de hoje, no domingo, porque o monstro vai continuar. Agora, antes da gente gravar, tava de manhã ela e também. Tá sem descanso, tá? Tá sendo bem rápido, né? Mas se bem que o monstro dessa... É porque antigamente o monstro começava sexta-feira, que a prova do anjo era sexta. Então o monstro ia de sexta-feira... Antigamente quando? Tem muito tempo, não? Eu acho que no 20 ainda era assim. Era? Eu acho que sim. Não, sábado, sempre foi sábado, Kaique. Sempre foi sábado, não. Gente, a prova do anjo sempre foi sábado? Não era, não. O monstro começava... É sim! O monstro começava na sexta-feira e ia até o domingo. Agora... É quase 24 horas de monstro, então... E acabou a palhaçada, tá? Ninguém mais ri de monstro, não. É isso aí, que Dourado, tá bom. Obrigado. Isso que tá bom. E é isso mesmo, é pra dividir grupo, é pra falar mal um do outro. Se tá achando que tá rindo de você e debochando, leva pro Sincerão. Se você só tá rindo de outras coisas, também leva pro Sincerão. Leva tudo pro Sincerão. Resolve também fora do Sincerão, pelo amor de Deus, não deixa só pra segunda-feira. Baixaria. Confusão. E agora a gente vai ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Aliás, se você quiser mandar sua mensagem, só apontar a câmera do seu celular pro QR Code ou no comentário fixado também, que tem o link. Lê aí pra gente, Kaique. Thiago mandou um live pix ontem. Disse que a esposa dele, Carolina, tá assistindo a gente com um bico de choro porque ela perdeu pra ele no joguinho. Qual será o jogo que vocês estavam jogando? Era Overcooked? Porque Overcooked já deu tanta confusão dá vontade de chorar. Aqui. Dá vontade de chorar. Me irrita. Eu ia chorar igual a Aline, de cansaço, jogando Overcooked. Um beijo pra Carolina e um beijo pro Thiago. Beijo. Ludmila Abramov. Oi, Lud. Mais uma madrugada com vocês, torcendo pra Vilma, mas triste em saber que ela vai dar o prêmio pro Diogo. Vai dar... Porque eles já conversaram alguma coisa nesse sentido, né? Entendi. Um beijo, Lud. Beijo. Malu Rosa. Oi, Malu. Silêncio na live. Travou? Não. São só vocês indignados com esse elenco podre. Podre, Malu. Amo vocês. Um beijo. É porque às vezes falta a palavra, né? Falta não, e às vezes é igual a Aline falou, Deus toca no coração e fala, filha, pare. Entendeu? É tipo isso. Dos mesmos criadores de Amiga, Agita, vem aí, pare. Filho, pare. Érica Lima. Oi, Érica. Diego tem medo de embate por ser anti-jogo ou por medo de sair do personagem? Independente do motivo, sem embate ele tem que sair. É verdade, gente, e pode ser os dois também, né? Uma mistura. Já tô até me cansando de raciocinar sobre Diego. Ai. Vai me saindo, vai. Vai me tirando. Vai. Ó, um beijo pra vocês. A gente espera vocês às 18 horas. Voltamos quando, Kaique? Às 18 horas. Às 18 horas. Beijo.